Como aumentar a minha fé na Santa Eucaristia? Salve Maria, meus irmãos! Essa é uma das perguntas que a gente recebeu e eu acho muito bom que a gente fale sobre ela. Afinal de contas, nós estamos num mundo que é muito materialista e tudo que nós vivemos está relacionado àquilo que nós podemos ver, tocar, sentir. Então nós guiamos a nossa vida no mundo de hoje através dos nossos sentidos. Isso não é totalmente ruim, afinal de contas, nós conhecemos através dos sentidos. Os sentidos, eles nos informam as informações das coisas materiais. Essas informações vão para a nossa inteligência, que as compreende, e aí quando conhece algo, faz uma abstração, que é o método do conhecimento humano, segundo dizia Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. O que isso tem a ver com a Eucaristia? Tem a ver com o fato de que nós não vemos Deus ali. Nós vemos um pedaço de pão. E às vezes nem parece mesmo com um pão. É um círculo branco. E por que é tão difícil acreditar que ali está Deus? Porque, de fato, a matéria é pão e vinho. Mas a essência é Deus. É divina. E a gente não estuda sobre isso. Nós não sabemos o que de fato é uma essência. A gente fala, isso é minha essência. Mas o que é essência? Então vamos aprender rapidamente o que é essência para a gente poder entender como eu posso aumentar a minha fé na Eucaristia. A primeira coisa é entender como que Jesus está ali. Bom, o que faz uma coisa ser o que ela é não são os seus acidentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneca. Essa caneca, como vocês podem ver, ela é branca, né? E a cor é um acidente dessa caneca. A cor é uma coisa que não é essencial, ela é sempre acidental. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que faz essa caneca ser caneca não é a cor dela. Por exemplo, se eu pego essa caneca e pinto ela de vermelho, ela vai continuar sendo uma caneca, mas agora ela vai ser uma caneca vermelha. A cor, ela é um acidente. É uma cor. Vamos usar um outro termo menos filosófico para entender. O acidente é alguma coisa que não é tão importante assim para a coisa ser o que a coisa é. O que faz a coisa ser o que a coisa é a sua essência. Então, existe aqui nessa caneca uma essência de caneca. E para eu romper essa essência, eu não posso mudar um acidente. Por exemplo, pintar a caneca de alguma outra cor. Mas eu preciso destruir a essência para que ela deixe de ser isso e se torne outra coisa. Por exemplo, se eu pegar essa caneca e jogá-la no chão, e ela vai quebrar toda e não vai ser mais uma caneca, senão cacos de, não sei o que é isso, cerâmica. Vão ser cacos de cerâmica, mas não mais uma caneca, e ela perdeu aquela essência de caneca. Então o que faz a coisa ser o que a coisa é, não é o que aparece, não é o que é visível aos nossos sentidos, mas é alguma coisa interior que dá a ela a essência de caneca. Qual é a essência do ser humano? É a humanidade. Nós somos humanos e mesmo que eu corte um braço fora, eu vou continuar sendo um ser humano com um braço a menos. Se eu cortar os dois, eu vou ser um ser humano sem dois braços, mas eu vou continuar sendo um ser humano, porque essas partes são acidentais. Elas não são elas que me fazem ser humano. Existem seres humanos altos, baixos, gordos, magros, pretos, brancos. Não interessa. Todos nós somos seres humanos. E as nossas aparências, elas não nos fazem ser quem nós somos. Elas são acidentes de nós. O que faz eu ser o que eu sou é a minha essência. A minha essência, no caso, a minha alma intelectiva de ser humano, né? A minha alma espiritual me dá essa característica de humanidade, certo? Então, o que fica para você entender daqui? Que o que faz a coisa ser o que ela é, não é o que aparece, mas é a sua essência. E a essência é invisível. Eu não consigo olhar para um objeto e ver a essência. Eu apreendo a essência.
Por exemplo, você aí na sua casa deve ter uma caneca diferente dessa. Mas quando você olhou para essa caneca, você sabia que era uma caneca. Mesmo que a caneca da sua casa seja pequena, seja de vidro transparente, ou então seja uma caneca grande, daquelas antigas de chopp dos vikings, de metal, né? Uma caneca de estanho, ainda assim, elas nem parecem uma com as outras. Mas quando você olha, você sabe que é uma caneca. Por que isso? Porque o ser humano tem uma capacidade de fazer essa coisa chamada abstração. Quando você entra em contato com um objeto, você consegue apreender dele aquilo que faz ele ser o que é. Ou seja, você faz uma abstração. Você abstrai daquele ser a essência. E ela agora entra em você através da sua inteligência. Aristóteles chegava a dizer que a alma do homem é, em certo sentido, todas as coisas. Porque uma vez que eu faço uma abstração, ou seja, que eu conheço, aquela essência faz parte agora de mim, através da minha inteligência. Eu não me torno uma caneca, mas ela faz parte de mim através da minha inteligência. Isso é muito bonito, porque nós percebemos que quanto mais eu conheço, mais a minha alma se expande, maior eu me torno e mais próximo de Deus eu me torno, uma vez que nele está contido tudo o que existe. E o que isso tem a ver com a Eucaristia? Ora, quando o sacerdote impõe as mãos, faz a oração consecratória, naquele momento não houve uma transformação, há uma transubstanciação. Substância e essência aqui são a mesma coisa. Estamos olhando para o mesmo aspecto. Então elas são a mesma coisa. O que muda? Muda a substância, muda a essência, mas não muda a forma. Qual é aquela forma aparente? Pão e vinho. Mas o que faz o pão ser pão? É aquela cor branca? É o formato? Não. Esses são os acidentes. O que faz o pão ser pão é a essência de pão, é a substância de pão. Mas na Eucaristia não há uma transformação, então, das aparências, mas uma transformação da substância. É uma transubstanciação. Não é uma mudança de significado, é uma mudança de fato no ser. O ser daquele pão, daquele vinho, não é mais a essência de pão, a essência de vinho. Se conservam as aparências, se conservam os acidentes, mas o que muda de verdade é a substância. E como nós vimos, substância não é visível aos sentidos. Eu não posso tocar a substância dessa caneca. Eu posso apreender com a minha inteligência, com a minha alma espiritual, com a minha alma intelectiva, como aumentar a minha fé na Eucaristia. Primeiro, entendendo que todas as vezes que eu olhar para aquele pão consagrado, eu não vou ver Jesus com a minha visão material, mas com a visão da minha alma. Eu vejo Jesus vivo com a minha alma espiritual. Eu vejo Jesus vivo com os olhos da fé. Então, entendendo o que é a Eucaristia, existe aqui um grande segredo. Peça a Deus a fé. Peça a Deus para olhar para Jesus Eucarístico e crer que ali está o Cristo vivo, o Rei do Universo, em corpo, sangue, alma e divindade. Não menos, não mais. Ali está o Cristo inteiro, presente perfeitamente na Eucaristia. E eu convido você a procurar na internet Milagre de Lanciano. Escreve lá no Google, Milagre de Lanciano, e leia sobre. É o milagre de um pão que de fato se transformou em carne do coração de Jesus. Não transubstanciou, isso já acontece, mas se transformou de fato. Deus abençoe vocês. Salve Maria.